O Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi e junto com a Algartec nós vamos embarcar nessa jornada de repensar possibilidades. No episódio de hoje, a gente faz uma imersão em redes inteligentes para cidades inteligentes. E por falar em inteligente, eu quero convidar aqui a Sara, nossa especialista virtual de negócios, para a abertura do podcast de hoje. Sara, quando a gente fala de cidades inteligentes, eu acho que a gente está falando de algo que não é utopia mais, né? É realidade. Você tem razão, Cássio. Cidades inteligentes não são apenas um sonho das pessoas. É um mercado que, em 2020, já valia 820 bilhões de dólares. A previsão da Globe Newswire é de que esse mercado vai passar de 1 trilhão de dólares nos próximos 2 anos. Esse é um tema sempre pertinente para nós, porque é o futuro para todos nós. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação e a honra de receber o Sérgio Jacobson, que é vice-presidente de infraestrutura inteligente da Siemens. Olha, eu acho que a Siemens dispensa a apresentação, mas talvez não custe dizer que é uma indústria eletroeletrônica presente nos mais variados segmentos, aí passa por infraestrutura, medicina, mobilidade e muitas outras áreas. É uma empresa que só no Brasil está presente há 120 anos. E olha que curioso isso. O primeiro projeto no Brasil foi desenvolvido para o Dom Pedro II. Era uma linha telegráfica. Então daí você vê o peso da história que vem junto com o nosso convidado de hoje, o Sérgio. Sérgio, é muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Não, Cássio, em primeiro lugar, eu que agradeço. É um prazer imenso poder falar com vocês aqui sobre um tema que é tão interessante, tão empolgante aqui sobre tecnologia e infraestrutura. É o meu dia a dia aqui. Legal, bacana. E você está muito ligado, né, Sérgio, em redes inteligentes, né, para cidades inteligentes, que é um tema que acho que é apaixonante, porque ele vai mexer muito com as nossas vidas, né? Agora, nem todo mundo é expert, né, em cidade inteligente, ou principalmente em redes inteligentes, né? A gente ouve falar, mas por isso que eu ia sugerir a gente dar um passo atrás e você explicar, né, como que funciona, afinal, uma rede inteligente. Vamos lá, Cássio. Bom, a rede inteligente, eu digo sempre que é a parte mais importante da cidade inteligente, né? E por onde a cidade inteligente deve começar. Mas ela é composta por uma série de elementos, né? E aí até me leva, que a sua pergunta me leva ao começo da minha carreira na rede inteligente, porque quando eu ia explicar para os clientes, e mesmo até para alguns executivos, lá em 2009, na Siemens, poxa, como que é uma rede? Me traz uma foto de uma rede inteligente. Eu não tenho uma foto. A rede inteligente é a rede que tem a capacidade de se recompor, é a rede que tem a capacidade de ter mais qualidade, entregar mais qualidade, entregar com mais continuidade a energia. Então, ela é composta de alguns elementos. O que é o mais óbvio e que todo mundo fala é sempre do medidor inteligente, o smart meter, né? E o smart meter, qual a diferença do convencional? É que ele tem uma comunicação. E essa comunicação, ela transmite essas informações de consumo de energia a cada 5, 10, 15 minutos. Mas, e da onde vem a importância disso? A importância disso é na riqueza desses dados que são gerados por esse medidor. E a partir dali, você começa a ter transparência do consumo. Quando você tem transparência de consumo, você começa a ter mais facilidade até para implementar medidas de eficiência, por exemplo. Mas não é só isso. Um medidor como esse, ele também habilita outras tecnologias que vêm junto. Então, quando a gente fala de geração distribuída, porque um consumidor ele deixa de ser só um consumidor, ele vira um prosumidor, que é uma expressão até comum que a gente usa bastante, mas você coloca uma fotovoltaica dentro da sua casa, ou no seu comércio, ou na sua indústria, seja ela de qualquer tamanho, você passa a gerar sua energia. Né? Não só isso, você pode gerar energia, exportar ela para a rede elétrica, você pode ter sistemas grandes de armazenamento para que você não exporte e para você que eventualmente fica até desconectado da rede elétrica em alguns momentos, por exemplo, em momentos em que a tarifa é mais alta,
né? E a gente fala agora também dos veículos elétricos chegando para o nosso dia a dia, que a gente vê muito hoje já caminhões elétricos em centros de distribuição de bebidas, de alimentos, a mobilidade elétrica nas cidades para as garagens, né? Mobilidade urbana, né? Os ônibus começando a vir. Então, isso tudo traz uma complexidade maior à rede, né? E eu falei aqui muito da cidade ainda, mas quando a gente sai da cidade, você pensa em grandes blocos de energia hoje também, muita eólica, né? Grandes blocos de geração solar, não esse distribuído que a gente fala, mas grandes parques também, espalhados lá principalmente no norte de Minas, o nordeste, e aí é uma energia que vem com grande intermitência. Você não sabe como, não é como uma usina hidrelétrica que você abre e fecha a comporta, né? Precisei de energia, abre, né? Não precisei. Aí você coloca todo mundo gerando energia, também espalhado pela rede elétrica inteira. Você coloca carros ou veículos, né? Veículos de forma geral, né? Para não ficar no carro só, porque tem os caminhões e os ônibus, que são cargas que ficam ainda se movimentando pela rede. Não sabe onde ele vai se conectar. Você imagina a complexidade dessa rede, que era muito mais simples de se gerenciar, e aí ela demanda o quê? Demanda software para se fazer o controle, para se prever como é que vai ser esse consumo, como vai ser essa geração. Então, isso tudo demanda depois uma camada extremamente sofisticada de inteligência que trata de dados. Porque você imagina, esse medidor vai subir dados, essa geração vai subir dados, esses carros vão subir dados. Então, é um mar de informações que a gente precisa, de alguma forma, gerenciar e tomar decisões em cima dela. E me parece que, então, que o componente essencial para isso é esse medidor inteligente, né? Parece que a coisa, pelo jeito, começa ali a partir da coleta de dados. Como é que ele é? Vou fazer uma pergunta igual a que fizeram, então, no começo da sua carreira. Onde que ele está instalado? É nas instalações? É no meio da rede? Qual é a cara desse medidor inteligente? Esse medidor inteligente está sempre no consumidor, né? Ele está seja na entrada, onde tem um relógio, né? Ele substitui o relógio convencional. Então, ele fica sempre nessa porta e vai se comunicar com a central de alguma forma, né? Seja via rádio, via celular, mas ele tem que estar sempre no ponto final do consumo. E hoje tem muito pouco. Pra você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem quase 90 milhões de pontos de consumo, né? A gente chama de unidade de consumidor. E eu acho que de medidores inteligentes a gente deve ter, se você falar 1 milhão, é muita coisa. A gente tem muito pouca coisa. Hoje, aonde que a gente tem esses medidores? A gente tem eles no que a gente chama de grupo A, que são os grandes consumidores em alta tensão, né, consomem grande volume de energia. Hoje, praticamente todos eles são, a gente chama de telemedidos. E outro segmento em que usou muito a medição inteligente são áreas de grandes perdas, né, de perdas não técnicas, que a gente chama, é o nome bonito para o famoso gato. Então, essa tecnologia ela foi muito positiva, não para todos esses recursos que eu falei antes, mas para combater perda, para combater roubo de energia. Porque ele sim consegue transmitir esses dados, e a partir desses dados, hoje, nós temos um software que ele, por exemplo, consegue analisar esses comportamentos de roubo de energia e detectar quem é, e já mandar a inspeção de forma bastante assertiva no grande fraudador, né? Isso é ótimo, né? Porque, pô, o roubo é roubo, né, Sérgio? Não importa o que você está roubando, roubo é roubo, pô. E roubar energia dá a impressão que não está lesando ninguém, mas no fundo você está lesando a sociedade, está lesando o bom usuário também, né? Exatamente. A energia vai se tornando um recurso escasso, né? Dada a demanda e dada a produção, tanto que tem todos esses cuidados. Agora, você citou o prosumidor, né? É interessante esse termo, né? Que é o consumidor que produz a energia. E a gente está vendo isso acontecer cada vez mais, né? Toda hora vê alguém, pô, instalamos no nosso prédio lá, foi na assembleia, colocou placa lá em cima. Uma pessoa que tem espaço na própria casa para colocar, vai colocando. E como é que funciona, então, a partir daí? Eles entram na rede inteligente, nesse caso, eles passam a fazer parte dela. Sem esse aparato, é impossível? Ou você até entra, né, você consegue jogar a tua energia na rede, talvez não gerando tantos dados? Como é que funciona? Precisa ter medidores e outros recursos? Ou não? Se eu quiser colocar no meu prédio aqui, eu posso colocar? Não, você não precisa. Você pode fazer isso
sem você ter o medidor inteligente. Então, assim, ele não é um empecilho. O medidor inteligente, ele sim abre uma porta para outros recursos, como eu te falei, de eficiência energética, né? Então, mas eu vou puxar para uma tendência do mercado, que é o mercado livre. Então, você imagina que hoje você compra energia da sua concessionária, tá? Dependendo de onde você está posicionado geograficamente. Então, a gente chama de mercado cativo. Então, hoje você vai devolver essa energia para a concessionária que você está conectado. Amanhã, quando a gente estiver no mercado livre, que a gente fala, você vai, da sua concessionária, né, por exemplo, eu estou aqui em Jundiaí, a CPFL, estou conectado à CPFL, mas ela não vai mais me vender energia, né, ela vai simplesmente me trazer o fio. Eu vou pagar um pedágio para usar o fio da CPFL, porém, eu vou poder comprar a energia, por exemplo, do Cássio, que você está gerando na sua... Cássio me vende a sua energia, porque você tem um telhado grande, eu não tenho. Então, nesse mercado livre, quando a gente vai para a liberalização, que a gente chama do mercado de energia, você vai ter esse comércio. Né? Estou colocando aqui de forma bastante simplista, mas vai poder haver, você vai ter a livre escolha, né? Compro de quem eu quiser, né? Onde eu quiser, e você vai pagar esse pedágio pelo fio. E aí sim, esse medidor inteligente faz mais sentido, porque ele vai dar essa transparência de dados de quando você comprou, de quem você vai estar num software ali que vai fazer toda essa consolidação, mas você vai precisar desse nível de dados para ter esse recurso. Um outro recurso, por exemplo, se você quiser usar só a sua geração que esteja remota, você tem um outro recurso que chama resposta à demanda, que eu vou usar a energia na hora que eu tenho energia disponível e que tenho energia barata disponível. Então, por exemplo, eu falo que aqui em casa eu tenho algumas cargas que eu posso desligar ao longo do dia. Então, eu tenho um dos ambientes eu posso desligar o ar-condicionado, né? Então, eu coloco isso automatizado. A tarifa subiu ou eu deixei de gerar energia em determinados momentos do dia, eu desligo aquele ar-condicionado lá e vou ter um desconto na minha conta. E isso tudo, você depende dessa porta de entrada que é o medidor inteligente. E nesse caso que você pegou, né, de poder fazer esse consumo inteligente, esse consumo otimizado, né, aquilo que a gente sabe como consumidor, a tarifa sobe em determinados horários de pico, por exemplo, e aí você não usa a energia, mas você não vai ficar sem luz em casa, né? Já existem jeitos práticos de armazenar isso, que eu fico imaginando, né, você... no horário mais barato, eu carrego uma bateria ou algo do tipo aqui, me perdoe por não usar termos técnicos corretos aqui, que eu não sou da área, mas o raciocínio me parece ser esse, né? Então eu abasteço uma bateria, igual a gente faz com o celular, né? Às vezes você tem aquele carregador externo, né? Você sabe que você não vai ter tomada em algum lugar, vai viajar alguma coisa, leva aquele carregadorzinho comigo. Então, o princípio seria mais ou menos esse. Já existe algo nesse sentido de poder armazenar para comprar a energia mais barata? Sim, Cássio, não, você foi num ponto aqui muito, muito bom, aqui me dando um gancho para falar sobre a gente chama de storage, né, que é esse armazenamento de energia, e que acontece não necessariamente só para você comprar e vender energia, né, em horário barato e caro, mas tem diversas aplicações, né? Eu vou te dar um exemplo que a Siemens, em primeiro lugar, fez um investimento em uma empresa, né, chamada Micropower, que é uma empresa que faz a implementação de baterias de grande escala, tá? Então, vou te dar um exemplo em que nós fizemos aqui em conjunto, Siemens e a Micropower, que foi sobre uma mineradora em que ela usava a energia em determinados momentos, principalmente no horário de pico, que a energia é muito cara, né, e você comprar muita energia naquele momento é muito oneroso. Então, nós fizemos, diminuímos a demanda contratada da empresa, porque as cargas, né, que era o trem, quando o trem chega e carrega o navio, é num porto. E esse momento que esse minério é transportado, ele consome muita energia, mas não é constante. Só que exatamente no horário de pico, essa energia, ela é consumida. E aí, o que se fez lá? Se colocaram essas baterias elas armazenam a energia no momento em que não tem nenhuma demanda, né, não tem nenhuma carga sendo movida ali, e ela praticamente desconecta a instalação dessa indústria da rede, e você vai lá para o mínimo de contratado, e o resto da energia que falta você dispensa da bateria.
com isso, existe uma grande economia na conta de energia. Mas o princípio é exatamente esse que você falou, Cássio. Eu te dei um exemplo aqui de bateria, mas existem outros, né? Outro projeto que nós estamos fazendo lá são os microgrids, né? Que a gente chama de microredes, que a gente pega lá, tem um projeto de Xique-Xique, na Bahia, e que é um projeto em que ele tem uma rede, uma mini rede, são comunidades que são isoladas do sistema elétrico. Então, essa comunidade, o que ela recebe? Ela recebe uma planta solar, recebe um sistema de baterias, e ele alimenta essa região. E aí, o que acontece? Durante o dia carrega as baterias, e à noite eles continuam tendo energia de forma contínua. E são comunidades que não tinham acesso à energia. Então, essa microrede, ela foi capaz de prover até uma melhora sensível na qualidade de vida dessa turma que mora lá. Energia barata, né, Sérgio? Exatamente, barata, energia limpa, sustentável, assim, só tem vantagem aqui. Então, e você citou aí o Mercado Livre, né, de energia que está a caminho. Claro que existem, imagino eu, muitas questões até aprovar lá, né, e deve passar, inclusive, pela política, né, que deve ser, imagino eu, sempre uma parte árdua, né, desse trabalho. E não estou aqui especificando o Brasil, né, acho que qualquer país, quando você tem que passar algo ali pelo governo, tudo é demorado, é trabalhoso, é custoso, tudo, mas isso, pelo que eu já conversei com você e outras pessoas, isso vai acontecer, né? É um caminho sem volta. Quando isso acontecer, o que muda realmente assim para as empresas e até para a gente? Você já citou aí, né? Posso comprar energia, em vez de comprar, no meu caso aqui, Enel, o seu CPFL, a gente compra de um outro fornecedor. Para as empresas, a grande mudança é essa ou tem mais coisas que vêm a reboque disso? Não, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é acesso à energia mais barata. Então, no primeiro ponto é o financeiro que vai diminuir. Então, o custo diminui e maior parte, quando a gente fala de indústria, um dos maiores custos é a energia elétrica, né? Então, aí você vai ter acesso à energia mais barata, vai ter acesso a mais produtores. Isso incentiva a mais geradores de energia, mais empreendedores, traz mais investimento para o setor elétrico também, né? Essa semana eu tive na Intersolar, que é a empresa, acho que talvez o maior evento de solar aqui no Brasil. Eu fiquei impressionado com o número de empresas que estão fazendo essa geração distribuída. Na hora que você vai para o Livre, vai fomentar ainda mais investimento nessa área. E aí, se tem distribuída intermitente, vem a bateria numa segunda derivada. Então, assim, vai gerar não só benefício nas indústrias para ter energia mais barata, mas sim vai gerar uma nova indústria, né? Isso é sempre bom, né? A gente viu acontecer com telefonia, né, Sérgio? Não é difícil a gente entender do que está se falando. Lembra como era? Você tinha que comprar uma linha de telefone. Eu peguei essa fase. Você declarava, né, no imposto de renda. Eu cheguei a ter, eu era novo, mas eu cheguei a ter num sorteio da Telesp lá, eu entrei, peguei a linha e aluguei a linha. Imagina. Você consegue. Vai explicar para uma criança hoje, né? Exatamente. Nem pessoa, mais se a gente tem. Nem tem em casa e outra, né? Eu vejo muita gente, por N razões, não consegue colocar ali crédito no celular, né? Especialmente pessoas mais humildes, obviamente, não conseguem colocar o crédito e muda de número, é uma nova linha, né? Por não ter recurso, né? E antes a gente, pelo contrário, né, fazia recurso com a linha, né? Então, imaginar isso para o setor elétrico não é nada difícil, né? Claro, vai ter algum jeito novo de fazer, mas está vindo aí, né? Não, está vindo. Ele não é simples, como você falou. Ele está para ser liberado. Na verdade, é o famoso PL 414, o projeto de lei. Ele está no Congresso. Alguns dizem que aprova esse ano. Já não sei se vem esse ano, mas assim, tá muito, muito próximo de acontecer. Tá? Isso já está acontecendo de forma gradual. Então, cada vez está mais baixa a barreira de entrada para o Mercado Livre, e a gente vê mais e mais empresas entrando, mas ainda o setor elétrico ainda é complicado. Cabe aí a nós, que somos aqui os players do setor elétrico, tornar ele mais simples, né? Tornar ele mais
que dê mais segurança para os consumidores para fazerem uma migração dessa. Porque eu vejo ainda hoje que até muita indústria, e indústria grande, que tem uma insegurança de quanto que vai comprar de energia, né? Porque você não pode estourar a demanda. Depois que você vai para o livre, você vai ter que ter certos cuidados. Você não vai poder consumir primeiro em qualquer hora e, em segundo lugar, qualquer quantidade. Então você tem que dimensionar muito bem quantos equipamentos você vai ter ligado ao mesmo tempo, né? Que é a demanda. Porque se você estoura, você vai pagar muito caro essa energia. Então, vai ter que ter um cuidado maior, vai ser mais barata, porém, tem os seus limites ali. Então, e aí as pessoas vão ter que ter mais consciência, né, tanto no privado, mas principalmente as indústrias, comércios, que vão ter que ter um cuidado especial. E aí eu te dou até meu exemplo, porque tem os dois papéis, né, estou vendendo tecnologia para fora, mas meu papel como administrador da indústria aqui, da Siemens, eu mesmo não olhava muito a minha conta aqui, né? Depois de um tempo eu comecei a olhar, dar atenção para o quanto que a gente está contratando, qual a nossa demanda, e é algo que é difícil de você fazer, você não sabe qual vai ser a produção daqui a um ano, como é que vai estar o nível, então, quando você tem a geração própria, ela te dá uma certa flexibilidade também, né? O armazenamento, de você enfrentar essas variações aí ao longo do ano, né? E a gente sabe que a gente está no mercado que é muito variável, né, que é o Brasil. E tudo isso que você explicou, né, dos carros autônomos, os conectores, né, que vão transmitir dados e tudo mais, isso me faz pensar muito em internet das coisas, né, Sérgio? Então, o IoT me parece estar presente aí, que é justamente a internet ali presente em objetos que até então eram offline, né? E o 5G que chegou esse ano aqui ao Brasil, e está sendo implantado, é claro que não é uma virada de chave da noite para o dia, vai demorar um pouco até colocar todas as torres e tudo mais, e o 5G está tão difundido quanto é o 4G hoje, vai demorar aí, dizem, 1 ou 2 anos, né? Mas ele faz muita diferença nessa estrutura? Ele faz alguma diferença. Quando você falou, a tua definição do IoT é perfeita, porque é tudo sobre IoT, né? Todos esses elementos a gente até chama de IoE, que é Internet of Energy, uma das coisas, né, da energia. Então, todos esses elementos, eles têm uma comunicação. Eu falei dos medidores, tá? Mas a gente tem os elementos de chaveamento que ficam nos postes, né? Então, quando cai energia, já tem religadores automáticos. Então, existe uma série de outros elementos, detectores de falta, que também usam dados, né? Eu vejo o 5G tendo um papel importante nos grandes centros, que é onde tem uma boa cobertura, tá? E não pela velocidade que ele propõe de banda, mas porque hoje as aplicações nossas de energia, elas não demandam muita banda ou velocidade, mas principalmente pelo consumo de bateria, né? Uma das características do 5G é baixíssimo consumo de energia, né? E traduz em baterias Dizem 90% menos, né? Eu li Exatamente. 90% de economia, quer dizer, se você gastava, para ficar fácil para quem está ouvindo a gente, pega um celular, se o seu celular, a bateria durava 10 horas, né? Ao contrário, se ela dura 1 hora você usando o tempo todo, né? Vai durar alguma coisa como dobra 10 horas a partir do momento que você põe o 5G. Isso, claro, consumo só relacionado à banda, né? Exatamente. Não, exatamente. Outras exatamente. aplicações. E aí, quando você pensa num elemento de IoT que está pendurado numa rede elétrica, algo que dure, sei lá, 2, 3 anos, que vai durar 10 anos, isso aí, puxa, você viabiliza um monte de aplicação, porque não é fácil você trocar a bateria de um sensor de falta, por exemplo, que está pendurado numa rede que está ligada, você tem que desligar ela, né, você precisa de caminhão com cesto. Então é difícil você fazer essa manutenção. Então isso vai facilitar muito a vida nos grandes centros. Porém, tem o lado da rede mais remota. E a rede mais remota ela não vai se beneficiar do 5G. Assim, ele vai estar onde tem grande consumo. Mas um desafio hoje da rede elétrica é principalmente nas áreas mais remotas, onde você não tem nem rede, nem cobertura celular, e que hoje é colocado rádio, né? Rádio, e em algumas regiões até satélite. Então tem bastante área aí para cobrir, que os desafios são até anteriores ao 5G. Eu encontrei um gráfico aqui no Statista, até deixei na descrição do podcast o link para quem quiser dar uma olhada. Queria falar um pouquinho de cidades inteligentes, né? Porque tudo isso está no contexto de cidades inteligentes. E, aliás,
Quem não ouviu, ouça lá o episódio 19, que foi ao ar em março agora de 2022, com alguém que você conhece, o Heron Fontana, né? Essa. Da Neo Energia, que deu uma aula aqui para gente de cidades inteligentes. Quem tiver curiosidade, volta lá. Então, eu queria falar um pouquinho de cidades inteligentes, que é um tema que você domina também, né, Sérgio? Eu estava vendo que o ranking da Statista, tem muitos rankings aí mostrando quais são as empresas as cidades mais inteligentes do mundo, né? Acho que dependendo do critério você pode pegar uma ou outra, mas nesse ranking é o seguinte, ó, Düsseldorf, Melbourne, Sydney, Amsterdã, Brisbane, Saragoça, Munique, Seul, Nova York e Viena. São 10 cidades localizadas em 7 países, ou na Europa, ou na Ásia, ou nos Estados Unidos. Tem nada na América do Sul e na África. A que distância a gente está, né, de começar a querer ver aí cidades brasileiras, não diria nas top 10, mas de repente top 20, top 30, porque, até colocando num contexto importante aqui, eu não acho o Brasil atrasado, assim, pelo que eu vejo, né? A gente tem esse complexo de vira-lata, né, que foi bem definido pelo Nelson Rodrigues lá atrás. Poxa, a gente vê o Brasil ser muito avançado em muita coisa quando a gente fala de tecnologia. O próprio 4G, né, Sérgio? Você vai viajar para fora, o 4G que você pega lá não fica, não, daqui não fica devendo nada, porque você pega em outras cidades no exterior. Então, não é uma pergunta, sabe assim, denegrindo a imagem do Brasil, pelo contrário, é realmente saber de você qual é a perspectiva da gente ter cidades inteligentes no Brasil e quais são as eventuais barreiras para isso. Assim, primeiro que eu sempre falo, né, a cidade inteligente do Brasil, ela é diferente da cidade inteligente, como você colocou, de Düsseldorf, se eu não me engano, não lembro, qualquer uma delas, né, e assim, para mim a cidade inteligente é a cidade que é a aplicação da tecnologia para resolver os seus problemas. E aí a gente vai para uma cidade europeia, dessas grandes, os problemas são totalmente diferentes dos problemas que nós temos aqui no Brasil. Então, eles têm lá, o problema deles é o trem atrasar 5 minutos, né? Também não querendo diminuir o problema deles, né? Mas perto dos nossos, eles são bem pequenos, né? E aí, assim, eles usam lá eles falam carro autônomo, né? Eles estão preocupados lá com o uso de pontos de recarga de energia, de carro elétrico, né, no centro da cidade, semáforo inteligente. Então, são outros problemas que não são os nossos, né? Então, se for fazer uma cidade com coleta de lixo automática, com duto, né, sistemas de aquecimento do distrito, que não são a nossa realidade. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente fala de uma cidade inteligente, que eu vejo que tem que ter, em primeiro lugar, uma rede elétrica, né, insistindo no tema, que seja confiável e que seja contínua, que tenha muita continuidade, porque para um europeu, uma rede elétrica com alta continuidade é algo que ele nem cogita que não exista, né? Porque a rede elétrica é subterrânea, é outro mundo, né? Mas, assim, em primeiro lugar é esse. Em segundo lugar aqui, que é o saneamento. O saneamento aqui, a gente tem que avançar bastante no saneamento ainda, né? Saneamento é você usar ele, e aí o desafio aqui também é maior no saneamento, que as cidades são grandes, né? A gente tem, apesar de ter bastante recurso hídrico, mas tem perdas também, então usar essa tecnologia para perda de água, que também ela é alta. A gente tem problemas sérios de trânsito, de transporte coletivo, que não é o subterrâneo. A gente tem muito ônibus, então como usar, por exemplo, esses corredores nas grandes cidades, eletrificar eles, né? Ou fazer alguma semaforização inteligente para essa área. A gente discute aplicações dos piscinões, do piscinão ser inteligente, tem interligação com a previsão do tempo para que a boca, né, que coleta a água, ela abra mais ou menos em determinados momentos, né, para você evitar a enchente, né, aviso de desastres aqui, a gente tem no verão sempre aquelas tempestades e que não existe lá fora. Então, uma forma inteligente de fazer essa comunicação da defesa civil, por exemplo. Então, para mim, essa aqui é a cidade inteligente do Brasil. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente está falando de uma realidade de grandes cidades aqui no Sudeste. Quando você olha lá para o centro-oeste do país, é um outro desafio, que são, por exemplo, os terminais de escoamento de grãos. São outros desafios desse tipo de transporte. Norte do Brasil, ali principalmente no Pará, Amazonas,
A gente tem muita geração de energia a diesel ainda, por não ter acesso à rede elétrica, então tornar aquilo lá também de forma mais inteligente, conjugando o solar, mais a bateria. Então, assim, são desafios muito inteligentes. E aí, às vezes, esses rankings, eles levam em conta desafios muito sofisticados e que não são a nossa realidade. Uhum. Né? E aí, eu acho que você está certo na tua análise de falar, o Brasil é um país que realmente adota a tecnologia, e a gente adota até de forma mais rápida que outros. Muitas vezes eu falo com os meus colegas de outras Siemens aqui, e eles, por exemplo, a automação de subestações foi implementada numa velocidade muito menor nos Estados Unidos do que aqui, porque eles estavam lá muito ligados à tecnologia antiga. E aqui não, aqui o brasileiro adotou. A gente adota quando faz sentido para a gente, e o que eu acho que é perfeito. Né? A gente tem que... Tecnologia, você não vai usar ela pelo simples propósito de usar a tecnologia, você tem que ter um propósito por trás, né? Não é tecnologia pela tecnologia. Né? Isso aí não faz sentido, né? E ainda mais a gente que tem pouco recurso, a gente tem que usar ele de forma inteligente. Pois é, eu estava lembrando aqui de uma abertura que eu fui na Digital House, e eu não lembro agora quem é, aquela escola de cursos de tecnologia, Uhum. eu não lembro agora quem era, um dos fundadores estava falando, bom, ele vai me perdoar aqui por esquecer, mas o conceito fica, isso é o que vale, né? Ele estava dizendo algo muito interessante, não tem a ver com cidades inteligentes, mas tem a ver com essa comparação que você acabou de fazer dos problemas de Düsseldorf ou de Sydney, em comparação com os nossos. Ele estava em Portugal antes de vir para cá, né? E voltou. Claro, uma pessoa já com muito sucesso em empresas, muito dinheiro, tal, estava fazendo um investimento grande aqui. E aí perguntaram para ele assim, pô, mas caramba, você estava em Portugal, tem uma qualidade de vida maior, tal, por que você voltou? Foi porque não tem o que fazer lá, né, em termos de inovação, tá tudo pronto. Você fala assim, pô, você pega a estrada, tá pronto. Você pega, aí ele deu até o exemplo do futebol, você pega assim, times de futebol que tem tamanho de um time mediano aqui no Brasil, tem um estádio maravilhoso. Onde é que você vai inovar? Que problema você vai resolver? Exatamente. Você vem para o Brasil, tá, sabe, um monte de oportunidade aqui. Eu acho que vocês devem estar vivenciando um pouco isso, né? Como Siemens aqui, em comparação com o Siemens lá, né? Esse atraso em certos aspectos nos dá uma vantagem na hora de resolver problemas, né, Sérgio? Sim. Não, exatamente. Não, e o país é um país de infraestrutura, né? É diferente de lá. Lá eles têm, o que você falou, a infraestrutura é pronta. Então agora, esse momento aqui, está tudo indo bem, né? O mundo, apesar de guerra e tal, os números estão bem, mas o pessoal fica com preocupação de crise, né? Vou vir uma crise por aí, vem uma crise, né? Cuidado. E aqui a gente não vê isso nem de longe, porque a gente tem tanta infraestrutura para fazer, né? Então você fala de redes, a gente tem muita para fazer, a gente tem muita ferrovia, tem muito porto, né? Muito terminal. A gente usa pouco o transporte marítimo, né? Tá para vir aí um marco da cabotagem, que vai impulsionar também o transporte pela costa, né, que a gente usa pouco, a gente usa muito estrada, muito diesel. Se eu conseguir usar mais a costa, vai, em primeiro lugar, trazer investimento em portos, em terminais, né? Se eu for ver, todas as capitais do Brasil, elas estão na costa, né, exceto São Paulo, que tem uma linha até Santos, né, de trem. Então, assim, a gente poderia usar mais, seria de forma talvez até mais eficiente, porque você vai carregar muito mais no navio do que no caminhão. Então, assim, tem, acho que, muita coisa para fazer. Você pensa demanda de commodity, demanda por alimento, né? Alimento aqui, hoje, a indústria que mais puxa os nossos negócios aqui é alimentos e bebidas, né? Alimentos de forma abrangente, né? Desde a produção, a beneficiamento e tudo, mas é um dos segmentos mais promissores. Então, eu vejo isso só de forma positiva, a gente ter esse desafio de infraestrutura, mas tem muita coisa para fazer, é o que você falou. Então, é bom que eu sei que eu vou poder aposentar, meus filhos vão ter trabalho na infraestrutura, tem coisa para fazer, né? É isso aí, é isso aí. A gente continua acreditando no país, isso é importante. Sérgio, eu quero te agradecer muito aí, sei que a sua agenda é super concorrida, e de modo que a generosidade de você vir bater um papo e dar essa aula aí, né? Pô, quanta informação interessante. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito e cumpre, mais uma vez, com o nosso objetivo aqui no podcast, que é mostrar a tecnologia como meio e não como fim nela própria, né? Então, tudo isso que você trouxe aí é justamente a tecnologia
melhorando a vida da gente, melhorando os negócios das empresas e por aí vai. Então, muito obrigado por participar hoje aqui, Sérgio. Eu que te agradeço, Cássio. É um prazer poder falar com vocês, um prazer ter esse bate-papo aqui. Foi muito bom conversar contigo aqui. Espero ter contribuído. Muito bem, vamos chegando aqui ao final do Think Tech de hoje. E essa parte da conversa que a gente teve aí com o Sérgio Jacobson, da Siemens, em que ele falou de gato, me chamou a atenção, porque o volume de roubo de energia no Brasil é grande, né, Sara? Sim, Cássio. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as fraudes no Brasil são gigantescas. São mais de 31 gigawatts roubados por ano. Para se ter uma ideia, essa quantidade de energia é suficiente para abastecer o estado de Santa Catarina inteiro por um ano. Precisa pegar firme mesmo e combater esse tipo de crime. É isso aí. Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?